Estamos finalmente na página de número 49, capítulo de número 5, Cânon Sagrado, Origem, Processo e Desenvolvimento. A necessidade da Igreja primitiva em ter uma lista oficial dos livros sagrados a levou a empreender uma espécie de processo canônico preliminar e, consequentemente, ao cânon sagrado. Teve um processo preliminar, digamos assim, um processo inicial que a levaria a ter o compêndio completo do cânon sagrado, que são todos os livros da Escritura, os 66 que a gente se refere, tidos como todos eles canônicos ou inspirados por Deus. Então, a gente vai ver a origem e o processo e o desenvolvimento do cânon sagrado, observando que a soberania de Deus se faz sentir em todos os estágios dessa laboriosa, melindrosa e demorada tarefa. Podemos afirmar sem medo de errar, que o grande supervisor, vou usar esse termo aqui, do processo canônico das Escrituras, nesse caso específico, podemos afirmar que foi o próprio Deus. Etimologia e conceito, página 49 ainda. A palavra cânon é termo grego que significa literalmente cano e junco, e foi aplicada às Sagradas Escrituras, com o sentido de uma coleção de livros oficialmente aceitos pela Igreja, a Igreja de Cristo, no caso. Esse termo foi utilizado porque, assim como a cana, observe, servia como instrumento de medição nos tempos antigos e tinha o sentido de linha de medida, regra, padrão, modelo ou norma. Então, o cânon estava relacionado a um padrão através do qual é possível medir e avaliar. Então, a expressão cânon é uma designação de uma vara que se pegava para medir as coisas e sua retidão. Tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia é. Ela é reta nesse sentido. Observemos isso com muita atenção. Então, assim sendo, quando se diz que um livro é canônico, afirma-se que ele passou por uma série de testes, ou seja, que ele foi analisado criteriosamente a fim de que se certificasse de que se trata de um livro inspirado por Deus e que, portanto, é portador, no caso, da plena autoridade divina. Então, para isso, servia essa medição, para provar a autenticidade e a veracidade dos escritos que estão na Bíblia. Página 50, o processo de canonização. Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, aceitos como divinamente inspirados pela comunidade judaica, não são frutos de uma mera aceitação, mas de um longo processo canônico, ou seja, cada livro, para ser aceito como autêntico, deveria receber um parecer decisivo por parte da liderança cristã. Para esse parecer, era necessário que os livros passassem por testes de autoridade profética, confiabilidade, dinamismo e aceitabilidade. Então, não foi de qualquer maneira que estes livros, falando do Antigo Testamento, foram inseridos no cânon sagrado e, posteriormente, aceitos pela Igreja. O critério de avaliação é muito rígido, sempre foi muito rígido, para se bater o martelo dizendo que este ou aquele livro é autêntico no sentido de inspirado por Deus. Autoridade. A autoridade constitui a primeira das evidências que se verificou durante o processo de canonização dos livros. Nesse aspecto, o que se procurou para determinar essa autenticidade foram expressões ou fatos que indicassem a plena autoridade divina. Na maioria dos livros havia as expressões, observem, assim diz o Senhor,
o Senhor me disse, e a palavra do Senhor veio a mim. Então, portanto, tem autoridade. Várias vezes essas expressões aparecem. E digo mais, essa expressão, assim diz o Senhor, e seus correlatos aparecem quase 2000 vezes nas páginas do Antigo Testamento, provando com isso o quê? Não foi meramente um livro a ser escrito. O próprio Deus comunicou sua vontade e os autores escreveram este livro. Então, portanto, os mesmos têm autoridade. Autoridade profética. Os profetas, aqueles que falaram em nome de Deus sobre coisas futuras, gozavam de plena aceitação e respeito por causa da nação israelita. Tanto que o próprio Messias, além de rei e sacerdote, era apresentado como profeta. Essa legitimidade ou autoridade profética para atuar em nome de Deus e ser porta-voz de sua mais sublime mensagem era de suprema importância para a certificação dos livros que formariam o cânon. Então, os livros, para ter canonicidade, ele tem que ter a autoridade profética. Profetas falaram em nome de Deus. A palavra profeta, navi ou nabirim, significa portador da voz de Deus. Então, quando um profeta abria sua boca, não era para clichê, não era para chavões, não era para adulamento, não. Muito pelo contrário. A visão que se tinha de um profeta da época é o seguinte: é o próprio Deus falando da boca de fulano de tal. Tanto é o seguinte, qual era o crivo que eles entendiam se o profeta era ou não da parte de Deus? É o seguinte, o profeta abriu a boca. Se cumpriu o que ele falou? Foi Deus que disse. Não se cumpriu, diz o texto assim: não creiais em tal profeta, e ele deve ser extirpado do meio do povo. Extirpado em que sentido? Tem que ser eliminado. Olha só que radicalismo no bom sentido. Por que eles levavam a efeito desta forma? Porque é o seguinte, se o profeta falou, subentende que é Deus falando. E se Deus está falando, vai se cumprir. Se o profeta falou e não se cumpriu, não foi Deus que falou, mas esse profeta, entre aspas, fingiu que estava falando em nome de Deus. Então, por isso que seria uma espécie de uma profanação usar o nome de Deus falando inverdades. Esse é o caso. Confiabilidade. Quando os principais líderes cristãos colocaram sob avaliação os textos utilizados pela igreja, além da prova de autoridade, foi essencial a verificação do grau de confiabilidade que o livro tinha. Nesse sentido, o livro, para ser chamado de Palavra da Verdade, não poderia conter qualquer tipo de erro, tais como quais erros? Desvio doutrinário, contradição histórica e coisas do gênero. Não poderia haver em nenhum livro para ser considerado canônico. Portanto, o princípio da confiabilidade, como parte integrante do processo de canonização, foi indispensável no estabelecimento desta coleção canônica que nós temos em mãos. Dinamismo, observe. O princípio do dinamismo diz respeito à capacidade transformadora inerente ao texto. Ou seja, a literatura devocional do livro é capaz de produzir efeitos transformadores na vida daqueles que tiverem contato com ele. Então a Bíblia, ela prova a sua canonicidade, o seu dinamismo, a sua confiabilidade, a sua autoridade profética, porque ela tem este dinamismo, ela tem o poder de mudar vidas. Aqui está contido a verdade. E Jesus deixou claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse processo de libertação pelo conhecimento da verdade é uma prova cabal, é uma prova genuína do dinamismo das Escrituras. Aceitabilidade, bem baixo aqui na página 51. A aceitabilidade, mais um princípio que levava em consideração um fator externo ao próprio texto, ou seja, a confiança que as pessoas depositavam em determinado livro, era verificada pelos líderes. Portanto, página 52,
quando esses livros eram recebidos e manuseados como genuína palavra de Deus pelas mesmas pessoas às quais eles haviam sido endereçados, estava mais do que comprovada a sua autenticidade. Vale mencionar, como tantos estudiosos o fazem, que esse princípio da aceitabilidade é o último estágio na sequência de atos que comprovam a autenticidade, ou seja, a canonicidade de determinado livro. Então, por esses pontos que nós trouxemos a vocês, vocês observam que não foi de qualquer maneira que os livros foram entrando nessa grande biblioteca chamada Bíblia. Pelo contrário, o crivo foi profundamente austero e exigente para que esses livros estivessem todos alinhados em postura canônica, digamos. O desenvolvimento do cânon. A junção dos livros genuínos em um único bloco não foi uma das tarefas mais fáceis, por 3 princípios principais. Primeiro, porque existiam muitos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que se intitulavam genuína palavra de Deus. Segundo, porque existiam textos que, a despeito de sua autenticidade, eram postos em dúvidas por alas específicas da liderança judaica e cristã. Terceiro, porque havia pressões internas, indagações sobre quais livros deveriam ser lidos e considerados sagrados, e externas, perseguições e, consequentemente, destruição dos livros. Então, estes elementos, somados a outros de menor importância, fizeram com que a organização do cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, demorasse séculos, encerrando-se somente quando o último livro demonstrou seu valor para ser reconhecido como genuíno, isto é, canônico. Página 53, desenvolvimento canônico do Antigo Testamento. Deixando de lado alguns pormenores pertinentes ao desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento, assunto apropriado a um estudo mais avançado, tá? Fiquemos com algumas informações mais gerais sobre este assunto. Em primeiro lugar, é digno de nota que o fato de que o desenvolvimento do cânon como um todo foi um processo muito demorado, fala-se aqui em nada menos que 2000 anos entre o primeiro e o último livro a ser incluído nessa fascinante coleção. Então, gerações deram continuidade aos livros que fazem parte das Escrituras. Então, vocês observem que isso foi um trabalho, frisado aqui por mim várias vezes, muito sério, e assim sucessivamente. A explicação mais detalhada está bastante técnica na página 54 do desenvolvimento canônico do Antigo Testamento, e página 55, desenvolvimento canônico do Novo Testamento. Quando falamos em cânon do Novo Testamento, não podemos nos esquecer que o processo de inclusão dos 27 livros foi relativamente daquele ocorrido com os livros do Antigo Testamento. Relativamente, o processo do Novo foi um pouco mais fácil, digamos, tá? Podemos citar como diferença marcante o fato de que, uma vez definido quais livros eram verdadeiramente canônicos, isto é, autênticos, nenhuma dúvida era levantada sobre sua autoridade, o que não ocorreu com alguns livros do Antigo Testamento, conforme a gente já viu. Ademais, à medida que os livros eram escritos e as cartas eram enviadas e circulavam entre as comunidades cristãs do primeiro século, os próprios cristãos se encarregavam de reproduzi-los ou copiá-los e preservá-los, agrupando-os em volumes. Então, nesse caso, houve uma certa facilidade do desenvolvimento do cânon do Novo Testamento com relação ao Antigo. Página 56, uma questão para reflexão bem ali embaixo. A canonização, como foi conhecido o longo e criterioso processo de junção dos escritos sagrados em um único volume, demonstrou que a formação da Bíblia Sagrada não foi algo imediato, mas consumiu um longo período de tempo e
qual a principal característica desse processo divino? Então, isso aqui para a gente pensar. Qual foi a principal característica desse processo divino da junção por tantos anos de todos os livros considerados canônicos?